que nós tenhamos um bom evento hoje. Décio, passo a palavra para você, que Deus nos abençoe aí. A gente sempre faz uma oração, mas que cada um faça essa oração interna aí, no coração de cada um, que a gente possa ter Deus presente e que a gente possa tomar decisões sempre, as melhores decisões para os nossos negócios, para a nossa equipe, para a nossa equipe. Obrigado, equipe Abra, por mais uma reunião aí hoje com bons resultados. Ok, presidente. Pessoal, boa tarde a todos. É muito importante e a gente fica muito animado cada vez mais quando a gente faz um convite e recebe uma adesão do tamanho dessa adesão que a gente recebeu. Independente do tema, se o tema é financeiro, é administrativo, é técnico, é de exportação, né? Mas que nos dá grande satisfação é essa participação de vocês, associados, para conosco. Esse é um tema que a gente tentou pautar durante o nosso diálogo técnico, durante a FENAGRA, tá? Mas a FENAGRA desse ano foi uma coisa muito louca, muito louca. A quantidade de gente circulando foi uma coisa completamente fora do normal, e em função disso, de pouca adesão lá naquele dia, nós decidimos realizar essa apresentação de forma virtual, para dar a possibilidade das pessoas mais indicadas de cada uma das empresas poderem participar desse bate-papo. Tá? Quem vai conduzir essa apresentação, a doutora Marina, a doutora Júlia, que são de parceiras nossas da Abra, né? E especialistas no tema que será tratado. Então, vou pedir desculpa a vocês, porque eu vou fazer aqui a abertura e vou sair, porque eu estou embarcando daqui a 15 minutos para a Cidade do México e de lá para Guadalajara. Mas desejar um excelente trabalho a todos e entregar na mão dessas duas grandes figuras, dessas duas grandes profissionais, que têm nos dado um prazer e uma satisfação muito grande de trabalharmos juntos. Tá? Sejam muito bem-vindas, Júlia e Marina, e daqui para frente a festa é de vocês. Tá bom? Grande abraço a todos. Décio, vai com Deus, boa viagem e dá notícia para nós lá. Tá, ok. Obrigado, boa viagem, gente. doutor. Obrigada, Décio. Grande abraço. Boa viagem. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Bom, então acho que a gente pode começar por aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Bom, o que a gente também queria trazer aqui é que é um assunto novo, né, relativamente, e que tem chamado bastante a nossa atenção. A gente tem visto muita coisa na mídia, né, muito alarde, às vezes, no sentido de, nossa, precisa correr, precisa fazer muita coisa. Realmente, a reforma tributária é uma mudança não só para o mundo fiscal, mas é uma mudança de cultura, né? Não impacta só o tributário da empresa, mas impacta compras, vendas, fornecedores. Então, vocês vão ver que é uma mudança bastante significativa no dia a dia de vocês. Mas o que a gente quer trazer é assim, de forma prática, o que é o impacto para a minha empresa? O que eu preciso começar a olhar agora? O que eu posso esperar para olhar? Porque, de uma forma bem resumida, a gente teve uma legislação, né, que ela foi aprovada no final do ano passado, trazendo os pontos base da nova tributação. Mas ainda faltam algumas regulamentações, né? Agora estão sendo formados comitês gestores que vão aí regulamentar realmente como que vão ser as tributações, base de cálculo e tudo mais. Então, tem coisas que a gente já consegue ir implementando, tem coisa que, logicamente, a gente precisa esperar um segundo momento, como, por exemplo, a questão do split payment, né? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é um encontro de contas aí, que vai ser mais automático essa questão de crédito entre as empresas e tudo mais, tá? A gente trouxe uma apresentação não muito técnica, mais prática, mas a gente quer também se colocar à disposição. A gente tem conversado com outros associados, né, que estão no dia a dia mesmo, olhando para o impacto da reforma ali dentro da empresa.
Então, aí a gente acaba pegando questões mais técnicas que precisam ser olhadas. Então, a gente gostaria mesmo de se colocar à disposição para esse e outros assuntos, tá? Quando eu estou apresentando, eu não vejo ninguém, então, por favor, podem ficar à vontade também. A gente quer que seja mais um bate-papo do que uma palestra efetivamente, tá? Um pouquinho da nossa pauta, então, eu sou a Júlia, né? Acho que ainda a gente não se apresentou. Eu sou formada pela PUC aqui de Campinas, especialista em Direito Tributário, N cursos aí de especializações, né? E sócia do Dinardi Costa Advogado. Mas, quer se apresentar? Sim, Ju. Bom, eu sou a Marina, também sou formada em Direito, especialista em tributário e também em Planejamento Patrimonial e Sucessório. E estamos aqui para auxiliar vocês aí nesse assunto e tantos outros que surgirem. Bom, o que a gente queria trazer num primeiro momento, né? A reforma tributária aqui, ela foi instituída pela Emenda Constitucional 132 e convertida na Lei Complementar 214. Então, nessa Lei Complementar 214, que a gente consegue ver, né, todas as obrigações que surgiram. Como que vai ser a base, o que é o IBS, o que é o CBS, como é a tributação de cada um dos setores. O objetivo global da reforma tributária é ter uma economia brasileira, né, em expansão. A gente sabe que a complexidade hoje do tributário ela é imensa aqui no país, né? Tanto que se a gente conversa com pessoas que estão habituadas com tributação fora daqui, a hora que eles vêm aqui para o Brasil, eles falam, gente, que tributação é essa? É substituição tributária, regime monofásico, tem coisa que eu posso me creditar, tem coisa que eu não posso, um monte de regime tributário, né? Tem o lucro real, lucro presumido, simples nacional, e cada um tem uma tributação diferente. Então, a ideia por trás disso é fazer a que a complexidade tributária diminua para que a gente tenha uma crescente na economia, tá? A gente sabe que para isso acontecer, vai demorar um tempo, não vai ser fácil, né? A gente vai conviver com um regime de transição ainda extenso. Então, a ideia é que a gente inicie o regime de transição em 2026 e ele vá até 2033. Isso né, só pensando em tributação, além de outras questões que ainda vão demorar um tempo maior para se concretizarem, até por questões regionais e tudo mais, tá? Mas, de grosso modo, a reforma ela quer simplificar. E o que a gente tem visto na prática é que, assim, os objetivos, eles estão sendo realmente construídos para isso, tá? Por exemplo, a gente tem hoje, né, EFD contribuições, EFD, ICMS, IPI, ECF. A ideia é que não exista, num médio espaço de tempo, essas obrigações, que seja tudo relacionado dentro das notas fiscais emitidas. Então, que a gente faça a apuração por meio das notas fiscais e isso já vá direto ali para o governo, para que eles tenham acesso a tudo que foi, né, colocado ali, operacionalizado, e com isso o imposto seja recolhido, tá? Mas para que a gente chegue lá, a gente sabe que ainda vai ter um momento muito difícil, e por isso que é um assunto bastante delicado. Quanto antes a gente conseguir se organizar, se estruturar, vai ser melhor para que, igual o Décio falou, não seja aquela correria, né? Até porque em janeiro de 26, se a gente não estiver regularizado, principalmente com questão sistêmica, que é o que a gente vai passar bastante para vocês, a gente pode travar um faturamento, porque a nota fiscal vai ser recusada e a gente não consegue nem vender o nosso produto, tá? Então, é importante mesmo ter essa análise cuidadosa com a reforma tributária. Bom, aqui também, de forma bem resumida, lógico que, né, são muitas as alterações, mas o que a gente quer trazer para vocês é como a gente tem hoje em questão de tributação e como isso vai ficar. Hoje a gente tem o PIS, COFINS e o IPI, que vão ser transformados na CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? E a responsabilidade por arrecadação e fiscalização é da União Federal. Por outro lado, a gente tem o ICMS e o ISS, né? O ICMS de Estado, quando a gente vende a mercadoria e algumas outras operações, e ISS, quando a gente tem a prestação de um serviço, tá?
Esses dois impostos serão convertidos no IBS, que é o Imposto também sobre Bens e Serviços, e será ali regulamentado pelo comitê gestor que está sendo formado por estados e municípios. E também a gente vai ter um novo imposto, que é o imposto seletivo, só que o imposto seletivo, ele visa causar uma tributação maior para aqueles produtos que são prejudiciais à saúde. Então, álcool, açúcar, né, cigarro, alguns produtos bem específicos, tá? A gente ainda não tem as alíquotas de cada uma dessas tributações, mas estima-se que ela vai ficar entre IBS e CBS em torno de 27,97%. Tá? Então, hoje, o PIS e COFINS, pensando num lucro real, é 9,25%, vai ficar em média ali de 9,28%, se for isso mesmo, e o ICMS depende muito do estado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 18%, ISS também muda bastante, mas em torno de 5%, e a gente vai ter uma alíquota ali média de 18%, tá? Então, chegando aí ambos nos 27,97%. Então, vão ter produtos que vão ser impactados, né, de forma negativa, e vão ter produtos que vai ser bom essa mudança, tá? E isso vai ter que ser olhado produto a produto. Não é uma alíquota imutável, porque a gente tem alguns anexos na legislação que permite alguns benefícios decorrente ali do, por exemplo, cesta básica, alimentação humana, né? Que tem benefícios para realmente diminuir essa tributação, tá? Até aqui tudo bem? Maravilha. Algumas alterações relevantes, e que isso também a gente vai conversando um pouquinho, é que o pagamento que antes era na saída, né, era onde eu tô, a minha saída da operação, ela passa a ser no destino. Esse é um ponto que ainda vai demorar bastante. A gente estava até numa reunião esses dias com o responsável pela SERPRO, né, que é o sistema que está sendo desenvolvido em conjunto com o governo, e a estimativa é que para esse ponto específico seja em 70 anos só essa mudança. Então, por mais que a legislação ela preveja mesmo que a tributação vai ser no destino, isso não vai acontecer de forma totalmente imediata, até para não prejudicar os estados que hoje, por exemplo, têm empresas situadas por conta de benefício fiscal, só que o consumo é totalmente destinado em outro lugar, né? Para manter, então, essa tributação ali naquele centro e fazendo uma transição ao longo prazo para que essa tributação ela vá sendo ocorrida no destino, tá? Um ponto que é importante também. Hoje a gente tem muita discussão, pensando em PIS e COFINS, o que é insumo para fins de creditamento, né? Eu posso me creditar? Não posso? A gente sabe que a maior discussão tributária hoje, né, contenciosa principalmente, é com relação a crédito de PIS e COFINS. Hoje, na legislação, na Lei Complementar 214, tem uma permissão para creditamento amplo. Então, tudo aquilo que esteja direcionado para a atividade empresarial vai ser permitido o crédito de CBS e IBS, tá? Uma restrição apenas é com itens de uso e consumo pessoal. Então, por exemplo, né, comprei um carro para o dono da empresa que não tem nada a ver com a operação. Vou poder me creditar? Não. Mas, por outro lado, tudo aquilo, gastei com marketing, né, que hoje é uma super discussão. Posso tomar crédito? Pode, desde que eu tenha feito o pagamento de IBS e CBS também sobre essa operação. Paguei IBS e CBS na minha operação anterior, posso tomar crédito, tá? Sem discutir ali a essencialidade e relevância disso. O split payment é algo que também vai ser implementado, como ainda tem muito pano, né, para acontecer, muita coisa estratégica para ser desenhado. Isso está ficando num segundo momento, então o governo vai desenvolver esse sistema para encontro de contas, né, que é o split, mas nesse primeiro momento isso não vai ser instituído, tá?
E também estima-se que primeiro seja instituído entre empresas, né, para que depois seja instituído de forma geral, que aí entre consumidor final e tudo mais. E também uma diferença importante é que os impostos serão calculados por fora. Então, eu vou ter o preço do meu produto, depois que eu cheguei no preço do meu produto, é que eu coloco os impostos na base. Bom, então a gente estava falando da base de cálculo, né, dos impostos. Hoje a gente também tem muita discussão o que está dentro ou não da base, né? Então há discussões lá da tese do século. O ICMS compõe a base do PIS e COFINS, o PIS e COFINS compõem sua própria base. Essas discussões tendem a se encerrar, tá? O que ainda não está claro na legislação, e inclusive foi feito um projeto de lei para que seja esclarecido esse ponto, mas ainda não foi aprovado, é se o IBS e CBS compõem a base dos tributos que a gente tem atualmente, tá? Então, isso ainda não está claro, não foi esclarecido. A gente acredita que, se não for esclarecido, vai ser um ponto de questionamento, né? Mas, quando a gente estiver falando de IBS e CBS, eles simplesmente vão ser computados com base no preço ali do produto que vocês chegaram de venda, e essa tributação vai ser por fora, tá? Então, vai facilitar bastante, tanto a questão de precificação, quanto a questão de vocês entenderem a base tributável ali que será operacionalizada, tá? Bom, aqui entrando um pouquinho na questão do setor, né, que a gente queria, a gente trocou bastante ideia com a Zenaide, que acho que ela está aqui, e foi muito bom, porque o setor é bastante específico, né? Mas o que a gente tem visto? No artigo 138, a gente tem uma redução de alíquota, né, para os itens, alguns itens que são comercializados aqui pelo setor da Abra. Então, hoje, a alíquota prevista no geral, como a gente comentou, né, vai ser 9,28 e 18,69. É uma estimativa, tá? Não definida, mas para a CBS e IBS. Quando a gente fala de farinha e óleo, a gente tem uma redução de 60% da alíquota, então isso vai para 371 e 748. E quando a gente tem farinha e óleo sem destino a insumo agropecuário, né, a gente não tem nenhum benefício, a gente tem a tributação integral. Quando a gente olha para o sebo, que entra um porém. Hoje, ele não tem a tributação integral, mas ele vai passar a ter com a reforma. E isso até chamou a atenção. Nossa, por quê? Né? O sebo, ele pode ser usado para biocombustível. E o biocombustível, como vocês sabem, ele tem sido cada vez mais incentivado, né? Tem aquela questão do combustível do futuro, várias regulamentações visando reduzir a questão de metano, poluição e tudo mais, e incentivando, por outro lado, o biocombustível. Mas, tributariamente falando, quando a gente olha para o sebo, na reforma tributária, não veio nenhum benefício fiscal atrelado a essa questão. Então, quando ele é destinado a insumo agropecuário, ele teria o benefício de 60%, mas a gente sabe que grande parte do destino de vocês não é insumo agropecuário, né? Ou é para a indústria de cosmético, ou é para biocombustível. E nenhum e nem outro tiveram esse benefício atrelado, tá? Então, é um ponto que chama atenção, que possivelmente vocês tenham um maior impacto aqui nesse produto específico, e que é um ponto que a gente precisa olhar, tá? A gente até fez, a Má vai passar um pouquinho na questão da audiência pública, esse pedido, né? Mas até agora, assim, não tem nada que preveja alguma redução, algum benefício para esse produto, tá? Aqui, a gente colocou uma tabelinha para vocês enxergarem como a gente está atualmente, né? Então, antes aí de qualquer mudança da reforma tributária, em 2027, como que a gente vai ficar, e 2033, tá? 2025, logicamente, pensando em reforma, a gente não tem impacto nenhum, né? A gente tem a tributação aqui de 9,25 para alguns produtos, o sebo, atualmente, ele não é tributado pelo PIS e COFINS,
E o ICMS, ele tem um benefício que ele reduz a alíquota para uma base estimada aí 7,2%, tá? Na farinha, não tem a tributação, e na graxa e no sebo também tem os 18%. Então, a gente tem aqui o total da alíquota atual, tá? Quando a gente pensa em 2027, a gente já vai ter a extinção definitiva do PIS e COFINS. Então, a gente já entra na tributação integral da CBS e o IBS, que é no lugar do ICMS, ainda tem a alíquota normal que a gente está acostumado, tá? Então, para fins de IBS e CBS, quando a gente está falando de farinha e óleo com destino para insumo agropecuário, a gente tem uma boa redução, né, de pagamento aqui para 367. O IBS, a gente também vai considerar o recolhimento com a redução, então, ao invés de 1%, a gente vai aplicar 0,04, chegando numa tributação aqui de 3,71, mas lógico que tem o ICMS aqui, né, mais o 7,2 que vai permanecer, tá? Por outro lado, o sebo, que hoje a gente não tem a tributação de PIS e COFINS aqui, a partir de 2027, a gente começa a ter a tributação integral, tá? Então, a gente para de ter esse benefício a um curto espaço de tempo, se não vier nenhuma alteração na legislação. E aí, então, 2033, que a gente passa a ter a tributação integral pelo IBS e CBS, né, a depender do destino que vocês vão dar à mercadoria. Se for para insumo agropecuário, a gente tem uma redução de alíquota. Se for com destino para outro contribuinte, né, que vai fazer ainda a industrialização, esse IBS e CBS, ele é diferido, isso quer dizer que ele é tributado, mas não vão ser vocês que vão pagar, vai ser quem está industrializando, então ele sai sem a tributação. E, por outro lado, né, o sebo passa a ser tributado integralmente ali na base do 27,97%, tá? Alguma dúvida até aqui? Acho legal, Ju, pedir para o pessoal também, quem tiver alguma dúvida, já for deixando as perguntas no chat, que aí no final a gente vai respondendo. Isso, maravilha. Bom, então, como eu comentei, né, no caso do setor de reciclagem animal, os benefícios, eles estão contemplados no artigo 138 da Lei Complementar 214, tá tudo aqui, não tem nada fora daqui, e não tem nenhuma legislação além disso, né, que regulamente atualmente nenhum tipo de benefício, nenhuma tributação diferenciada e nem nada, tá? Tudo que a gente precisa, pensando em reforma tributária, atualmente está na Lei Complementar 214. Quando a gente pensa no artigo 138, né, e no setor de reciclagem animal, a gente vê que o maior impacto está no sebo, uma vez que não era tributado no PIS e COFINS e passará a ser pela CBS. Então, é um ponto de atenção, tá? Além disso, o artigo 138, ele traz dois tipos de benefício fiscal. E o que que depende, né? Como que eu aplico cada um deles? A redução de alíquota, que é uma redução de 60% na alíquota, é quando eu realizo a venda de farinha para o consumidor final, ou seja, para aquele que não vai fazer nenhum tipo de processamento e industrialização com o meu produto, tá? É a operação final da cadeia. Vendi para algum consumidor final ou alguma empresa que não vai fazer a industrialização, né, que para ela é um destino final, a gente aplica a redução de alíquota. Quando a gente fala que a operação é entre contribuintes, então, por exemplo, estou vendendo a minha farinha para uma indústria que vai fazer uma ração. Esse processo, ele é pautado no diferimento do IBS, tá? Aqui está ICMS, mas é IBS, na real. Isso significa que eu não vou ter a tributação na minha saída, e a hora que o meu comprador, né, o meu cliente for vender, ele vai fazer essa tributação. Também vai depender se ele vai vender com benefício ou não, tá? E se o produtor for
consumidor final da farinha, então ele vai usar direto ali na produção dele, né, na fazenda dele, por exemplo, será aplicada a redução e não o diferimento, tá? Então, a gente vai precisar olhar também qual vai ser o destino do meu produto, para que com isso eu saiba qual benefício eu vou aplicar ou deixar de aplicar, tá bom? Falando um pouquinho dos pontos levados até para a audiência pública, bom, acho que vocês todos que estão aqui estão super interessados nesse assunto, e esse assunto tem sido pautado muito pela Abra, inclusive junto ao governo, desde antes mesmo a lei ser promulgada e entrado em vigor, né? Desde que ela era um projeto de lei, a gente já vinha conversando com a Abra e a Abra junto ao governo para fazer alguns ajustes na legislação, porque tem certos pontos que, inclusive, foram colocados ali de forma equivocada. Então, recentemente, houve esse chamamento aí para audiência pública, a Abra se colocou à disposição, apresentou os pontos, e muitos pontos sobre até o que a Júlia já tratou, né? Porque hoje a gente tem alguns benefícios que estão sendo considerados ali nessa nova lei. Claro que desde o início da reforma tributária, a ideia do governo era acabar com os benefícios, mas viu-se que isso seria impossível até por uma pressão muito grande de inúmeros setores que disseram, bom, se for dessa forma, sem benefício, a gente não consegue dar seguimento. E aconteceu a mesma coisa com vocês. Apesar disso, alguns itens ficaram de fora ou houve até algum equívoco, como, por exemplo, o caso aqui das farinhas de peixe, de carne, de osso, que, por um equívoco, elas estão até no anexo que contemplam a redução da alíquota de IBS e CBS, mas a classificação fiscal está em um item e a descrição está em outro. E isso causa a maior confusão, porque o governo, né, embora tenha previsto isso, a Receita Federal e até o Comitê Gestor podem olhar e falar, não, você não poderia aplicar esse benefício, essa redução, porque a sua descrição não corresponde à NCM do item que está. Então, uma das primeiras sugestões que a Abra levou, e isso vai ser ainda discutido em audiência pública, é a migração da NCM 2301 do item 20 para o 21, para corresponder exatamente a essa descrição, e aí vocês ficarem bem tranquilos em relação à aplicação dessa redução de alíquota. Um segundo ponto que foi trazido é a extensão da redução da alíquota, que hoje está restrita exclusivamente ao uso na alimentação animal. Mas a gente sabe que muitos dos clientes de vocês, eles acabam também comprando esse tipo de produto, não necessariamente para aplicar ali, para industrializar e usar na indústria animal. E isso acaba trazendo também uma desvantagem, né? Então, a intenção é trazer essa extensão a outros usos industriais sustentáveis, como fertilizante, biodiesel, enfim, entre outros que poderiam também se valer dessa redução. Mar, deixa eu só comentar um ponto disso do benefício, o quanto ele é importante, porque assim, se a gente olha para o biocombustível, né, para o combustível fóssil numa questão de redução de carga, ele está na lei complementar como uma saída passível de redução, né? Então, de um benefício fiscal. Só que quando a gente olha para a cadeia, se eu não tenho uma otimização dessa carga ao longo do tempo, no fim não vai adiantar nada. Só o último da cadeia ter uma tributação mais vantajosa, porque aí toda a minha cadeia anterior foi majorada. Então, eu estou pagando imposto sobre imposto, né? Lógico que eu tenho crédito do que eu estou pagando, mas eu tenho uma carga tributária elevada. E com isso, lá na frente, ainda que eu coloque um benefício, mesmo assim, o meu produto vai estar mais caro do que se eu tivesse um benefício, por exemplo, num insumo que eu vou adquirir, né? Então, por isso que é importante que isso seja contemplado, né? Que a gente trouxe aí essa questão de extensão para outros segmentos que não só alimentação animal. Outro ponto que chamou a atenção também foi que os hemoderivados e os itens de palatabilidade, eles acabaram ficando fora dessa redução de alíquota.
mas eles também entram aí entre vários associados da Abrac, né, que produzem esses produtos, né, e acabam ficando sem esse benefício. Então, é algo que também foi trazido desde o projeto, não foi incluído e que agora volta para ser discutido para trazer essa importância. Afinal, esses hemoderivados, eles são subprodutos também do sangue, assim como as farinhas, dentre outros produtos. Então, é algo que a gente vai trazer para discussão. E, por fim, a questão ali do benefício do sebo, que foi o que a Ju comentou, né? Que hoje o sebo também ele é uma fonte renovável. A ideia é reconhecer esse sebo como matéria-prima ali para o biocombustível. Em relação a esse ponto, até eu e a Júlia, a gente até discutiu isso, porque, infelizmente, a legislação ela não previu essa questão em relação ao sebo. Então, a própria legislação realmente precisaria ser mudada via projeto de lei, enfim, para conseguir trazer essa emenda. Mas é um ponto muito importante para a gente trazer para a discussão, porque se o Brasil está nessa onda, né, de fomentar o biocombustível, combustível verde e tudo mais, esse é um ponto sensível para atingir também esses objetivos aí de questões de sustentabilidade. Então, é um ponto bem legal também que vai ser levado para a audiência pública. Mai, tem um outro ponto, né? Assim, pensando que o Brasil quer o incentivo aqui, se a gente dá um tratamento diferenciado, por exemplo, para exportação, para a empresa é muito mais vantajoso eu exportar do que eu vender aqui internamente, porque aqui eu vou tributar. Se eu exporto, eu não tributo e ainda tomo o crédito de tudo que está ali na minha operação, então eu começo a exportar e aí a tributação fica tudo fora, né? Assim, eu não tenho um ganho efetivo aqui no país. Exato. Bom, e aí, o que a gente vai olhar já e ajustar agora em 2025, né? Pensando prioritariamente na questão do sistema, muitas pessoas têm já sistemas contratados, outras têm sistemas próprios, mas como a Júlia trouxe no início, se em 2026, ainda que a gente não vá pagar efetivamente os novos tributos, se a gente não tiver minimamente ajustado sistemicamente, em 1º de janeiro a gente não vai conseguir emitir uma nota sequer. Ou seja, vou travar minha operação, não vou conseguir faturar e vou ter que parar mesmo para poder ajustar. Então, o principal ponto hoje é pensar no ajuste de RP para conseguir implantar ali os campos de apuração de BS e CBS. O governo tem soltado ali inúmeras notas que trazem agora, inclusive, o que eles chamaram ali de Secles-Trib, para padronizar esses campos e, consequentemente, vocês conseguirem, a partir dali, preencher e não tributar, né? A partir do ano que vem existe até... a gente vai começar a colocar nos campos, minimamente, ali o 01 e o 09 de CBS, como fase de teste, tá? Inclusive, legal falar sobre essa questão de teste, que a partir da próxima semana, a partir do dia 1º de julho, o governo ele já lançou um projeto piloto e vai começar a testar o portal da reforma ali, principalmente em relação à CBS, né, que está sob o guarda-chuva da Receita Federal. A questão do comitê gestor ainda está um pouco mais enrolada, mas o sistema ele vai ser o mesmo, né? Então, o SERPRO está, em conjunto com a Receita Federal, desenvolvendo esse sistema. Eles já estão bem avançados, estão dentro do cronograma de todas as atividades que eles se propuseram a fazer. Então, a partir desses testes, algumas empresas que foram selecionadas por grandes setores econômicos, até de tecnologia, passarão a testar esses sistemas para lá em 26, né, que não está muito longe, a gente está agora no fim do primeiro semestre de 2025, de fato, colocar em prática. Ainda no segundo semestre desse ano, outras empresas serão chamadas e poderão participar. Então, principalmente aqui na Abra, a gente tem grandes empresas já do Brasil, pode ser que vocês sejam convidados também a participar desses testes. E é um momento muito importante para realmente fazer funcionar. Então, para quem pensou
que a reforma não ia sair, ou não, deixa para lá, eu vou pensar isso só em 2026, na verdade ela já está acontecendo. Então é muito interessante olhar para isso, estar atualizado e realmente começar a se preocupar e colocar em prática algumas dessas medidas para em 2026 não parar o faturamento, ainda que não tribute efetivamente os novos tributos, né, IBS e CBS. E aí, como é que a gente se prepara? Tá bom, Júlia, Marina, vocês estão falando que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer. Então, muita gente tem perguntado assim para a gente, né, o que fazer. E até agora, além do sistema, como a gente já comentou, o importante é, desde já, a gente começar a avaliar os impactos. Claro, eu não sei a alíquota efetiva que o governo vai determinar ali para tributar toda a minha operação. Mas eu tenho uma estimativa. Então, vamos considerar, né, os 27,97 para a parte de base e vamos começar a mapear a minha operação para conseguir avaliar os impactos. Por quê? A gente sabe que naturalmente vai acontecer um aumento de carga tributária. Ainda mais quando a gente fala que a gente vai conviver com 2 modelos de tributação, né, com 2 regimes de tributação durante 7 anos. Então, naturalmente, isso vai causar um aumento da carga e ainda a necessidade de eu estar num compliance fiscal ainda maior. Então, o primeiro ponto é a gente fazer uma análise de carga atual versus a carga que eu vou ter que assumir depois da reforma. Sem falar que eu preciso também olhar para um planejamento tributário, societário, olhar para os meus fornecedores, para os meus contratos, para os meus novos negócios. Vou precisar ajustar o preço? Não vou precisar? O que eu vou precisar pensar assim, de quem que eu vou comprar? Né? Porque, por exemplo, os fornecedores do Simples Nacional, eles vão me dar um direito a crédito menor que um fornecedor do regime de apuração, seja no real, seja no lucro presumido. Então, é algo que a gente também precisa considerar. Fazer essas simulações, pensar nos créditos, né, que eu ainda não aproveitei. Então, a gente tem feito com vários clientes, né, um mapeamento e ainda que o cliente já tenha falado, não, eu já fiz essa revisão, vamos fazer uma revisão final para levantar os créditos, porque quando a reforma virar, né, efetivamente, a gente não sabe ainda como esses créditos poderão ser otimizados. Quando a gente fala da receita, né, da União, a gente ainda tem uma maior flexibilidade. Agora, falando de estado, falando de município, considerando que vai ter essa transição, que tudo vai estar unido, né? Como a Júlia falou, a gente vai ter um impacto grande dessa cobrança no destino. Eu vou pagar no destino? Vou, mas eles ainda vão estar, a repartição dessa receita ainda vai estar bagunçada. Isso vai demorar anos para ser feito. Então, a gente precisa olhar para esse viés também. E sem falar na implementação, que a gente já comentou em relação ao sistema. O sistema, caso vocês tenham próprio, vocês têm que estar de olho mais ainda ali colado no TI. Caso tenha um RP terceiro, cobrar efetivamente da empresa essa movimentação. A gente sabe que as grandes empresas já estão se movimentando. Por exemplo, algumas dessas empresas, inclusive de RP, foram chamadas para participar do projeto piloto da CBS, mas também cabe a vocês, como clientes, né, como contribuintes, ir em busca dessa informação e também cobrar esse tipo de posição das empresas, tá? Ô, Má, e um ponto que eu acho que é importante, assim, né, essa questão de fornecedor parece simples, mas tem muita coisa envolvida, né? Então, o que acontece atualmente com a reforma, pensando no porquê de olhar para isso num momento como esse, né? Hoje, o crédito que a empresa toma, ele é independente do pagamento do imposto pela minha cadeia anterior. Então, eu comprei, né, peguei e recebi uma nota fiscal, tá lá o imposto destacado, eu tenho direito de crédito, tá tudo bem. A partir da reforma, a gente só passa a ter o direito de crédito quando o meu fornecedor, ele efetivamente recolhe o imposto.
Então, aí, a gente tem dois problemas, né? Um, que é se o meu fornecedor começar a ter problema de caixa em questão de pagamento, né, recorrente ali do imposto, eu não vou poder me creditar. E outro, lógico, que é um problema meu, porque isso vai virar um custo, né? Eu não vou poder tomar crédito, isso vira um custo da minha empresa, tá? Então, isso precisa ser observado e mapeado. Ah, tenho muito fornecedor que é uma empresa pequena, que está no Simples. As empresas do Simples Nacional, elas vão poder optar em serem ou não contribuintes do IBS-CBS, né? Lógico que a gente sabe que se a empresa está no Simples, ela ter uma tributação adicional de 28%, muitas das vezes não para de pé o negócio dela. Então, vai ser difícil isso acontecer, né? Porque aí ou ela vai ser obrigada realmente a sair do Simples e ir para outro regime, ou ela vai ficar no Simples e vai pagar menos imposto. Vocês vão ter direito de crédito, mas, por outro lado, esse crédito vai ser reduzido e talvez só valha a pena essa aquisição quando a empresa trabalha ali num preço competitivo, né? Então, o que a gente tem orientado é para olhar realmente para fornecedores, para contratos, né? Porque os contratos também hoje não tem nenhuma previsão de garantia de pagamento de imposto em questão de condicionar o crédito. Hoje o contrato ele é puramente comercial, né? E a gente precisa pensar em incluir cláusulas que resguardem vocês com base ao pagamento desse imposto para garantir que esse crédito ele seja tomado. Inclusive, até saiu agora um novo projeto de lei, então vocês veem que, assim, tem o projeto, né, foi aprovado, mas tem muita coisa ainda acontecendo. Essa semana foi feito um outro projeto de lei para tentar fazer com que o fornecedor possa pagar o seu cliente, o cliente possa pagar o fornecedor com crédito de IBS-CBS. Então, aquele contribuinte que fica ali guardando muito crédito por conta da operação, né? Porque ele tem uma saída menor do que a entrada e fica acumulando, ele poder desovar esse crédito ali na operação. Então, são muitos os impactos, até de dia a dia, de compras, né? Que a gente precisa olhar. E quanto antes a gente conseguir se atentar a isso e se adequar, melhor vai ser. Porque aí não adianta chegar lá em 2027, a gente vê que 90% dos nossos fornecedores são Simples Nacional e a gente não vai ter direito de crédito nenhum. Né? E isso vai impactar para caramba. Então, tem que ser algo realmente gradual para que a gente consiga se organizar e a gente tenha tempo hábil de conseguir olhar para isso com calma, né? Para que não seja aquela corrida louca para fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque a gente tem toda essa implementação com a roda girando, né? Ninguém vai parar para que ela seja implementada. Então, a gente precisa conciliar isso com o nosso dia a dia, tá? E aí, o que a gente gosta de fazer bastante nesse tipo de projeto, né? Como é um projeto realmente muito grande, muito extenso, a gente precisa criar uma metodologia de acompanhar as ações. Nossa, quais são os impactos aqui para a minha empresa? Quem vai ficar responsável por cada uma dessas atividades que a gente precisa desempenhar, que a gente precisa desenvolver? Qual é o prazo que a pessoa vai me entregar, né? Então, a gente tem visto que ter alguém também dentro da empresa, ali sendo um ponto focal da reforma tributária, tem ajudado bastante, até para direcionar outras áreas que, às vezes, não têm a mínima ideia do que vai ser feito, como, por exemplo, uma área de compras, tá? Daviane perguntou como a gente vai saber se o imposto foi pago para termos direito ao crédito. Na verdade, Daviane, o sistema ele vai ser automático. A Receita Federal, ela vai Receita Federal, né, junto com o comitê gestor, enfim, ela vai funcionar quase como um banco. Assim que o seu fornecedor pagar o imposto, naturalmente aquele crédito já vai aparecer para você e, na verdade, ele já vai quase que compensar ali. Então, a ideia é ser quase que imediato. Ele pagou, já gerou seu crédito. Então, ele não vai precisar te notificar, nada disso. Pelo próprio sistema, você já vai ficar sabendo. Pode seguir, Ju. Eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Não, para que a gente parar para pensar, assim, como não aconteceu ainda, é um pouco até assustador, né, para ter esse controle. Mas eu entendi o que vocês quiseram dizer. Obrigada pela resposta. A apuração é para ser dinâmica. Por isso que a gente falou que vai funcionar como um banco mesmo. É aquela coisa, saldo final do dia, de débitos e créditos, e ali eu tenho um valor ou a pagar ou a receber.
É Claro isso que torna assustador, né? Justamente isso. A gente sabia que o Brasil não funciona tão bem em tempo real como se eles colocam, né? Essa é a ideia, tá? Como a gente comentou, o sistema assim está bem avançado. Claro que agora eles vão testar para ver como que vai se dar tudo isso, mas no futuro a ideia é funcionar como se fosse um banco. E eu acho que tem um ponto importante disso, viu? Porque, assim, hoje a gente primeiro recebe do nosso fornecedor, do nosso cliente, né? E depois a gente paga o imposto. Então, por exemplo, eu vou lá e compro uma mercadoria. Eu pago cheio, né? A mercadoria está lá, R$100, paguei 100. E se o cara pagou ou não o imposto, não tem nada a ver com isso, ele que vai se virar lá com a Receita Federal, né? Enfim, com o órgão que ele está devendo ali os impostos. Com a reforma, a tendência é que eu não pague mais os 100. Então, se o custo do produto é 90 e o tributo é 10, eu vou pagar 10 já para o governo e 90 para o meu fornecedor, né? Então, isso até chama atenção porque a gente sabe que tem empresas que se alavancam em questão tributária, né? Então, eu recebo e não repasso depois do imposto, ou às vezes demora um pouco, faço um parcelamento, enfim. Só que aí, se ele fizer isso, quem vai estar sendo penalizado é quem compra, né? Porque aí, ou você não vai ter o crédito conforme ele for pagando, enfim. Então, isso é algo que realmente, assim, chama bastante atenção, é algo que a gente precisa tomar cuidado, tá? Mas o sistema, eu vou falar para vocês, eu estava bem inacreditada, assim, nossa, gente, como que vão fazer tudo isso? Porque é muita operação, é muito contribuinte, a gente tem, assim, tamanhos de empresa totalmente diversos, mas em um dos eventos que a gente conversou com quem está lá na frente mesmo do sistema, viu o que eles estão fazendo, eu vou falar que eu fiquei bem surpresa, assim, com a qualidade do que eles estão desenvolvendo. Lógico que é o que ele falou, né? Eles desenvolveram, ainda não tem a quantidade de informação que eles receberam, né, para fazer o negócio rodar, mas me surpreendeu bastante, assim, de forma positiva, o que eles estão desenvolvendo em questão de tecnologia mesmo. Não, justamente isso, né? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que realmente não cumprem com suas obrigações tributárias e fica ali aquelas pendências, né? E se a gente vai precisar desse crédito em tempo real, na medida que a gente faz a compra, então isso realmente tem que circular de forma correta, porque senão você vai ter que começar a procurar fornecedores que tenham esse crédito além dos preços para você poder comprar, porque às vezes que você está acostumado a comprar, não vai ter o benefício para você aproveitar. É verdade. Inclusive, até em relação a isso, eles mostraram lá, né, o sistema, e o intuito é, de fato, a apuração é ser que nem como é hoje a sua declaração de imposto de renda, já ter algo pré-preenchido, a apuração também seria pré-preenchida, como se fosse para você aprovar lá, não, essa operação aqui faz sentido, essa não faz, beleza, encaminho. Então, é algo que já vai vir mais cruzado, você ainda vai ter a possibilidade de fazer um pente fino, mas a questão de compliance também é para melhorar muito, né? Porque hoje é um absurdo isso. Eu acho que eu devo X. Estou na boa fé, estou achando que eu estou fazendo correto, daqui a 3 anos levo um auto de infração. Então, a tendência é o compliance também ser melhor. O negócio é o seguinte, para todos aí que estão me ouvindo, primeiro, é muito interessante tudo que vocês colocaram, mas eu quero falar um pouquinho do lado político. Tá? Uhum. As meninas estão falando aí muito bacana, entendem, tanto a Marina quanto a Júlia, entendem muito, são técnicas. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, até mesmo vocês viram aí, ontem soltaram quase 700 milhões de emendas para o Congresso, a gente vive muito ali dentro, trabalhando com todo aquele pessoal lá, é muito complicado, é muito difícil, mas é muito possível. Eu falo que a gente tem que trabalhar no mundo de todas as possibilidades. Nós temos aí, elas falaram que o aspecto chama atenção de um país que está falando de sustentabilidade, de combustível verde, ambiental, da COP30. Então, é momento nosso também, tá? Uhum. Até mesmo porque quando você fala em emendas, é porque o governo está desarticulado, precisando do Congresso, e o Congresso está cada dia mais virando as costas para tudo que está acontecendo. Então, está na hora da gente estar junto com o Congresso para a gente conseguir, nessa audiência pública, tudo for acontecer e conseguir. Então, como sugestão, eu pediria a vocês
que enviassem, certo? Lá no Comitê Tributário, nós temos um grupo no WhatsApp, certo? E do grupo do GT Tributário, tudo que vocês acharem que é possível. Pedro, acho que isso aqui não é possível. Não, me manda. Certo? A Júlia e a Marina, elas vão responder para nós tecnicamente e nós vamos responder politicamente. Como nós podemos fazer isso? Como nós vamos trabalhar com isso? Então, tudo que vocês pensarem, não deixem de colocar para nós. É muito importante a visão de cada um. Eu acho que a diferença e os diferentes é que não vão chegar no modelo ideal. Tá bom? Então, eu queria pedir isso para vocês. Eu queria pedir, quem da Abra que está aí, está o Moisés, está a Fernanda, que é a Fernanda que está tocando o evento hoje, né, Fernanda? Eu estou aqui hoje, Pedro, Rafael. Tá. Rafael, então tá, Rafael. Então eu vou ter que sair, que eu tenho uma nova reunião agora, às 16 horas, estou um pouco atrasado, vocês tocam aí. Obrigado a todos vocês, depois se encerra a reunião. Obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe. Um abraço. Obrigado pela competência aí, viu, Júlia e doutora Marina. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Mas eu acho que, de uma forma geral, era isso, né? Mas acho que é um assunto muito extenso, tem muita coisa acontecendo, mas o que a gente queria trazer era mais uma pincelada, né? Tentar orientar um pouco de como fazer, como estruturar. As empresas precisam, nesse momento, olhar para isso, né? Outubro já vai ser possível começar a emitir algumas notas ali com campus, então é importante a gente já aproveitar esse momento, porque é a hora de errar. Né? É hora de pensar, é hora de quebrar a cabeça, porque não adianta chegar lá em janeiro e a gente ter um problema de emissão de nota, né? E aí ter aquela correria porque não consegue faturar, tá? Então, a gente se coloca de novo à super à disposição de vocês, igual o Pedro comentou, né? Não fiquem com dúvidas, se tiverem qualquer ponto, acho que é importante esse momento de discussão, tá? Para a gente conseguir ajudá-los da melhor forma possível. Pode falar. Fala de novo, por favor, só a respeito daquela questão do crédito, né? Porque a gente sabe que hoje em dia só é aproveitado aquilo que é ligado diretamente com a parte da industrialização. Com essa reforma tributária, como vai ficar essa questão de crédito? Tudo vai poder aproveitar de tudo? Fala um pouco sobre isso, por favor. Pode falar. Essa é a ideia, Deiviane. O crédito, ele vai ser amplo, né? Pelo menos é o que a lei prevê e todos estão prometendo. Claro que eu acho que vai ainda haver algumas discussões sobre o creditamento, né? Em uma certa medida. Mas ele é para ser, de fato, mais amplo. Comprei, vou industrializar, vou usar aquilo para minha atividade, enfim. Vou poder me creditar e aí eu debito o valor efetivamente que eu vou pagar, desde que, né, tenha sido recolhido, de fato, o IBS e CBS. Então, a tendência nesse quesito é melhorar. Vamos ver. Inclusive bens de uso e consumo, assim, né? Que hoje a gente tem um super questionamento, porque, por exemplo, para ICMS está lá na legislação que pode, mas cada vez vai prorrogando, né? E aí prorrogaram até 2032. Ou seja, até acabar o ICMS. Até um absurdo, ou seja, nunca vai existir crédito de ICMS para uso e consumo. De ICMS nunca vai existir. Porque aí acabou o ICMS e acabou a discussão também, né? Exato. Mas a ideia é que a gente realmente possa. Então, né, hoje a gente tem nessa questão de ICMS, isso aqui é um produto intermediário, ele tem desgaste, não tem, toda aquela discussão, né? É usado, às vezes, uma peça de reposição, enfim. Isso é para acabar, tende a acabar. A única restrição, assim, efetiva que a gente viu na legislação até o momento é a questão do uso e consumo que eu comentei. Pessoal. E a questão de uso e consumo pessoal e a questão de benefício dado para funcionário. Porque hoje, com a reforma, só vai ser permitido crédito, por exemplo, de plano de saúde de funcionário, né? Só vai ser permitido se isso estiver dentro da convenção coletiva. Então, é um ponto que a gente faz no mapeamento também. Se não tiver, não posso me creditar. É a restrição, assim, mais meio sem fundamento que a gente achou, né, que deveria, como o crédito está sendo amplo, deveria ser permitido, mas teve essa condição expressa, tá? Bom, pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Muitas, né? O povo não está nem conseguindo falar. De tanta interrogação.
Boa tarde. Boa tarde. Elísio Baleco, da Alsovale. Eu não Cianorte. entendi seu nome. Elísio Baleco. Elísio. Tudo bem, Elísio? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Parece que a questão mais federal ficou tranquila. A minha preocupação é o Estado. A questão do ICM, como é que está essa... Porque, sabe, o Estado é uma briga danada, né? E cada um tem sua. E, por exemplo, no caso do sebo, me preocupou bastante, porque é uma coisa que tem impacto para a gente. Por exemplo, no sebo, nós temos o diferimento, né, dentro do Estado. E para fora, tributário. Então, como é que está isso aí? Vai... em relação ao Estado, dentro do Estado, as movimentações internas no Estado, em relação, principalmente o sebo e a farinha, né, que é o que mais atinge a gente. Tá. Eu acho que o Elísio, o ponto é assim. Peraí, aí, pronto. Qual que é a ideia, né? Hoje, toda a regulamentação geral está na lei complementar. Então, é aquilo que a gente falou, tanto a farinha quanto o sebo vai depender do destino para fins de aplicação de benefício. Ele só vai ter o benefício quando ele for destinado a insumo agropecuário, tá? Os estados, né, e os municípios, eles vão ter o poder de aplicar alíquotas diferenciadas, mas dentro do que está na lei complementar da reforma. Então, ele não vai poder aplicar, por exemplo, vou aplicar aqui um benefício fiscal para o sebo dentro do meu estado. Não vai mais existir esse tipo de situação. O que vai poder ter são alíquotas mesmo. Aqui eu quero colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo mais. Mas tem que respeitar o que está na lei complementar, tá? E diferente do que é hoje você está... Eu não lembro onde que você falou que está a empresa, mas vamos supor, eu estou em São Paulo. Hoje eu considero a tributação de São Paulo, independentemente para onde estou vendendo, né? Exceto em alguns casos. Mas agora, o que vai importar é para quem estou vendendo, para que local eu estou vendendo. Então, se eu estou em São Paulo e estou vendendo para Bahia, eu vou aplicar a tributação da Bahia, que é onde, de fato, vai acontecer o consumo, né? E acho que é até um ponto importante, assim, que você trouxe, porque hoje a gente vê que as empresas criam, às vezes, localidades. Vou criar uma planta em Extrema, né, em Minas Gerais, porque eu tenho um benefício. É lógico que isso ainda a gente tem um tempo, né, até que o ICMS seja realmente extinto, mas é um ponto até de pensar em localização. Será que o estado que eu estou vale a pena financeiramente, ou eu estava lá só por conta de um benefício, e sendo que meu consumo está todo em São Paulo, por exemplo, tá? Então, vão ser pontos que precisam ser analisados, reavaliados, mas com relação ao produto de vocês, assim, a gente vai ter o benefício que está na lei complementar. Fora disso, vão ser possíveis alterações ali de alíquotas, mas que não vai ter um benefício específico de um estado ou de outro. Tá respondido, Eliseu? O Elísio, sim, não é só para entender, então, ou seja, não, vai ter um impacto muito grande no nosso setor, né? Vai. É fundamental essa Aonde questão. que vocês estão mesmo? É no Você Paraná, falou? né? Paraná. Eu acho interessante essa abordagem de vocês aí, porque, de fato, tem que fazer um planejamento, porque vai impactar bastante o setor. Vai sim. Da nossa parte, acho que tá ok. Fernando, né? Que tá aí? Da Abra? Rafael. Rafael, a Fer que saiu, confundi tudo. Sim, Me sim. desculpa, Rafael. Bom, Então- se ninguém mais tem dúvidas, mas de qualquer forma, vamos repassar o contato de vocês para todos, para caso tenham quaisquer dúvidas, para poderem entrar em contato diretamente. E, claro, ficamos à disposição aqui. E aí, pessoal, a gente está no grupo também, tá? Do GT Tributário da Abra. Não sei se todos que estão aqui estão lá, mas se quiserem mandar perguntas por lá, abrir qualquer discussão, porque daí é legal que mais pessoas participam. E a gente manda a apresentação também, tá? Para vocês compartilharem. Então, queria agradecer pela participação de vocês, por disponibilizarem o tempo para estar aqui falando desse assunto. E contem com a gente para qualquer dúvidas, enfim, não só relacionados à reforma, né? Às vezes tem dúvidas ali do dia a dia. E estamos à disposição aí para trocar ideias. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Ju, para finalizar? É só agradecer mesmo, e foi muito bom. A gente gosta quando tem essas trocas, então fiquem super à vontade para nos chamar direto no WhatsApp, mandar lá no grupo, que for melhor.